um ativismo que não nos leva a nada, que não nos leva em lugar algum. Por isso que o Senhor fala: você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Sabe o que Ele está querendo dizer? Sabe por que você está cansado, sobrecarregado? Porque você está lutando com a sua própria força. Você já se afastou de mim há muito tempo. Você está fora da nuvem. Mas só chega perto de mim e eu vou arrancar esse fardo sobre você. E eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Eu vou abrir uma janela, uma porta aqui para você. Eu vou colocar uma escada e você vai ver que tem anjos subindo e descendo. Anjos ministradores trazendo sobre você poder, a graça, a capacitação. Não precisa fugir. Eu sou contigo. Eu tenho uma promessa na tua vida. Essa palavra é para você. Quantos recebem essa palavra? Pega ela. Essa palavra é para você. Deus manda te dizer isso nessa noite. Coloca a tua cabeça, a tua mente cativa a Cristo. A Bíblia fala que tudo que for puro, tudo que é de boa fama, pensar nisso. Pensar nas coisas lá do alto. Porque ao homem não é dado coisa alguma se do céu não receber. João Batista disse isso. Para o que você está fazendo. Irmãos, eu era o pastor de uma denominação. Havia aberto mais de 5 igrejas, só avançando. E um dia Deus falou para mim: para. Porque eu já estava saindo da direção de Deus. E eu fiquei por mais de 4 anos parado. Voltei a trabalhar, cuidar da minha família, ia na igreja, ninguém sabia que eu era pastor. Porque eu tive que colocar minha cabeça na rocha que é Cristo. E Deus teve que mudar minha mentalidade. Porque a religião já estava contaminando minha cabeça. É momento de você parar. Às vezes você está aqui e sua mente está vagueando. Sabe por que você não consegue parar? Em nome de Jesus, para. Às vezes você está com o pé assim, você está mexendo, você não está aguentando ficar parado. Eu não conseguia chegar num lugar e ver alguém pregando. Eu não conseguia, só eu tinha que pregar. Eu não sabia receber. Deus tratou isso comigo. Deus me ensinou a descer. Porque a religião nos torna ativistas. Deus não quer que você seja um ativista. Deus quer que você descanse na promessa dele para a sua vida e cumpra exatamente o propósito do coração dele, a vontade dele. Nada além da vontade dele. Nada. Existem vários convites que eu recebo hoje para pregar fora. Eu oro, Deus fala para mim, não. Eu ligo para o irmão, falo, irmão, Deus falou para mim não ir. Às vezes a pessoa, mas como assim Deus falou? Deus não vai falar um negócio desse. Eu falo, olha, você pode me interpretar mal. Me perdoe se você ficar chateado comigo, mas Deus falou para mim não ir, eu vou obedecer a Deus, eu não vou. Às vezes igrejas grandes ligam para mim, eu oro, Deus fala, não é tempo. Irmão, eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço pelo convite, mas Deus falou para mim não ir. Será que você ora antes de pregar em algum lugar, para saber se é da vontade de Deus? Você ora para saber se é da vontade de Deus, você ir tocar e ministrar em algum lugar? Você ir fazer determinada coisa em nome de Deus? Você ora antes? Você vê como que é fácil nós fazermos as coisas em nome de Deus pelas motivações erradas? E aí você me pergunta, como que eu me tornei assim frio? Como que os homens estão me subjugando assim? Porque você permitiu. Porque você tem dado lugar para isso acontecer. Porque você não ora antes de agir. Se o Senhor é o teu Senhor, Ele vai ser o seu pastor e vai cuidar de você. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor. Para Ele ser o teu pastor, para Ele te apacentar, antes Ele tem que ser Senhor da tua vida. E aí então Ele vai ser o seu pastor e vai te conduzir a passos que são verdejantes, a águas que são tranquilas, que refrigeram a sua alma. Não é fácil. Às vezes eu tenho que falar coisas que ninguém fala, mas eu vou dizer, não é fácil para mim dizer que Deus é o meu Senhor.
Sabe por quê? Porque na maioria das vezes eu tenho que fazer aquilo que eu não quero e abrir mão daquilo que eu quero para fazer a vontade de Deus. Mas sempre, quando eu faço isso, a minha alma se regozija nele. Eu não vou dizer para você que eu sempre faço as coisas prontamente. Mas Deus fala, não é desse jeito. Você vai fazer desse jeito. Tá bom, engolo seco, tá bom, Senhor. E depois eu falo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor estava certo, eu estava errado. Seu amor me constrange. Você não pode dar aquilo que você não tem. E você não pode desfrutar daquilo que você não compreende. Vamos deixar de lado a religiosidade. Vamos deixar de lado os títulos. Vamos deixar de lado tempo de igreja. E é necessário analisarmos a nós mesmos. Conferência vem da palavra conferir. Examinar-se a si mesmo. Conferir aquilo que já foi ouvido, aquilo que já foi passado. E hoje é o último dia de nós conferirmos isso. E você conferir no seu coração. Se tudo que você tem feito nesses dias, você tem orado a Deus? A Bíblia fala, porque tudo quanto o homem fizer, isto, presta atenção, irmão, eu tremo, os meus ossos tremem quando eu ouço essa palavra bíblica. Porque tudo quanto o homem fizer, ele irá prestar contas a Deus. Irmão, se eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando, eu estiver falando de mim, não fica preocupado em me julgar, não. Achar que o que eu estou falando pode ser, não ser de Deus. Porque se eu estiver falando algo que não é de Deus, eu irei. Não vai ficar esquecido não, já está sendo tudo registrado simultaneamente lá. E eu irei prestar contas para Deus de cada uma dessas palavras que eu estou falando. Mas da mesma forma, daqueles que têm utilizado o altar e falado coisas que não são de Deus, eles também irão prestar contas. Mas eu estou em paz, irmãos, embora eu tenha tremor e temor do Senhor, porque eu sinto que o Espírito Santo habita em mim. Eu tenho convicção. Porque eu não queria ser pastor mais, eu não queria estar à frente do ministério, eu não queria estar aqui. Há tempos atrás eu não queria, mas Deus, Ele transformou meu coração. E hoje eu estou aqui de coração aberto, dizendo, eis-me aqui. Dizendo para o Senhor, meu coração está disposto a te ouvir e te obedecer. Aleluia. Feche teus olhos e diga isso para Ele. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir. A te ouvir, meu coração. Aleluias. Glória ao teu nome, Senhor. Engrandecemos a Ti nessa noite, Pai. Obrigado pela Tua presença entre nós, Senhor. Tudo que desejamos, ansiamos nessa noite, Pai. Querido, levante sua mão para mim aqui. Ore por mim nessa hora. Pai, em nome de Jesus, capacita-me, ó Deus, com a Tua graça. Ó Deus, com o Teu poder, Senhor, com a Tua sabedoria. Em nome de Jesus, flui nessa noite, Pai. Continue fluindo, continue falando. Continue confirmando, Deus, Teu propósito nessa noite, nesse lugar, Deus. Aos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém pode acender a luz, por gentileza? Querido, a palavra de Deus diz em Atos 14, 22, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós estamos numa conferência onde é chamado que venha o teu reino, que o teu reino reine em mim. Amém? Então eu quero te dizer que a igreja primitiva, ela era uma igreja composta de homens, apóstolos, né, e letrados, né, com a maioria dos membros lá eram escravos.
Eles não tinham recursos, não tinha nem prata nem ouro, né? Não tinha influência política naquela época. Mas era uma igreja, querido, que influenciou todo o mundo. Amém? Que incendiou todo o mundo. Né? Eles conseguiram, né, colocar naquele império romano as doutrinas de Cristo. Eles conseguiram fincar a bandeira do evangelho. Amém? Na cidade imperial. Porque eram homens que eram cheios da presença de Deus, do poder de Deus. Eram homens que se dedicavam na oração e na palavra, no ministério da oração e no ministério da palavra. Então, querido, eu quero dizer a você que está aqui participando esses dias dessa conferência, que Deus começou a fazer algo novo na tua vida. Não tem como mais você ser o mesmo, é impossível. Aqueles que são marcados pelo Espírito Santo, querido, é impossível você ser o mesmo. Não tem como mais você ser o mesmo. Você vai começar a orar de uma forma diferente. Você vai começar a ler a palavra de Deus. A revelação vai vir à tona. Você vai ficar impressionado, porque o Senhor, Ele vai trazer revelação na tua vida. Você vai ficar impressionado com aquilo que Deus vai fazer no teu íntimo, querido. No teu secreto com Deus. Amém? E você vai ter sede de Deus. Você vai sentir necessidade de buscar a Deus. Você vai começar a ler a palavra todos os dias, de uma forma diferente, querido. Não vai ser mais pesado, vai ser, querido, prazeroso estar estudando a palavra, aprendendo mais de Deus. E você vai desejar falar da palavra para as pessoas. Deus vai colocar pessoas no teu caminho, querido, e você vai sentir necessidade de compartilhar do que Deus está fazendo na sua vida. Então, querido, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo fluir na tua vida mais hoje. Porque Deus tem mais para você hoje. Amém? Deus tem mais. Então, querida, lá em Atos 14, 22 diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Querido, você vai aprender a viver de uma forma diferente, dependendo de mais oração, de jejum. Você vai viver no Espírito e não na carne mais. Porque aqueles que são transformados pelo Senhor, querido, não vivem mais de uma forma carnal, com pensamentos carnais, preocupado com as coisas desse mundo. Você não vai mais se preocupar, porque a igreja de Cristo, querido, ela se importa em buscar a Deus, em buscar os dons, em buscar o Espírito Santo. A igreja falsa, a igreja apóstata, essa igreja que busca as riquezas desse mundo, que prega o dinheiro, que fala, traz seu dinheiro, dá o que você tem, traz carro, traz casa. A igreja apóstata se preocupa com as riquezas desse mundo. Mas a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela não se importa com nada disso. Ela se importa em buscar o Espírito Santo, o fogo de Deus, a presença, a glória de Deus. Ela se importa em dar fruto. Ela se importa em apresentar a Jesus frutos que permaneçam. Busca os dons do Espírito. Busca uma vida no Espírito, não busca uma vida carnal, que está preocupada no que Deus pode dar. Senhor, cadê o meu carro que eu não tenho ainda? Olha lá, Deus, olha lá os outros. Tem carros novos, carro zero, o melhor carro. Tem casas maravilhosas e o meu. Querida, a verdadeira igreja não está preocupada com isso. Esse tempo de apostasia, onde tem sido pregado, querido, sobre prosperidade, querido, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Querido, Deus, Ele quer a tua vida no altar, orando, lendo a palavra, compreendendo as Escrituras, para que você seja uma labareda de fogo nessa terra, para que você seja um baluarte da verdade, para que as pessoas vejam em você a luz de Cristo, o amor de Deus, que você se compadeça daquele que está caído, daquele que está derrotado, daquele que está sofrendo. Querido, é essa a igreja que o Senhor espera e quer levantar nesses dias, porque estamos vivendo os últimos dias na terra. Nós estamos vivendo os últimos dias. E você vai gastar o teu tempo como, querido? Preocupado em ter coisas nessa terra? Ou você vai juntar tesouros no céu? Ou você vai juntar tesouros no céu, onde a traça não pode corroer, onde o ladrão não pode roubar? Querido, Deus, Ele está estreitando, querido, o teu caminho. Porque a porta para o inferno, ela é larga. Você pode viver da forma que você quiser, mas você vai para o inferno. Mas a porta do céu, ela é estreita. Poucos vão entrar por ela. Isso é muito sério, queridos. Poucos entrarão por ela. Eles desejarão entrar, mas não poderão entrar.
porque só irão entrar aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que foram lavados as suas vestes pelo sangue de Jesus. Então, querido, esses dias são dias de nós nos arrepender, de nós verdadeiramente compreender as Escrituras, de nós verdadeiramente, querido, buscarmos ao Senhor no secreto, na nossa casa, de você começar a jejuar como nunca jejuou na vida, começar a crucificar a tua carne com Cristo. Os meus discípulos, eles vão pegar a sua cruz e vão me seguir. Querido, tome a tua cruz e siga Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles não questionam, eles não ficam olhando para trás. Quando Jesus questionou aquele jovem rico, ele perguntou para Jesus: o que mais eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus, para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele: você tem praticado todos os mandamentos? Sim, eu tenho praticado. Então agora pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e siga-me. E aquele jovem ficou triste e ele não seguiu a Jesus. Porque o que estava no coração daquele jovem era a riqueza que ele tinha, não era o que Jesus representava para ele. E aquele jovem se entristeceu. Muitos irão entristecer com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho, porque não querem mudança, porque não querem abrir mão do que tem, porque querem viver uma vida terrena, não pensam numa vida celestial. Querido, nós precisamos acordar. A igreja de Cristo tem que lançar fora todo erro, toda mentira, querido, todo engano, tudo que nos corrompeu, tudo que nos contaminou. Nós temos que lançar fora das nossas vidas, da igreja, esse evangelho distorcido, enganoso, mentiroso. Nós temos que lançar fora das nossas vidas e buscar a palavra. O povo de Beré era um povo nobre, era um povo que conferia a palavra de Deus. Eles não aceitavam tudo que falavam. Eles liam a palavra, querido. Eles olhavam a palavra, se era mesmo aquilo que estava pregando era certo. E a igreja de Cristo aceita tudo que tem nesses últimos dias. Estão falando que tem, estão amaldiçoando todo mundo. Ah, se você sair desse ministério, você está debaixo de maldição. Ah, querido, pelo amor de Deus, querido, como é que você aceita isso? Querido, o dono da bênção é o Senhor. Ele abençoa quem Ele aprover abençoar. Ele levanta quem Ele aprover levantar. Oh, aqui, querido, aqui não tem privilégios quem tem dinheiro, não. Você pode ter muito dinheiro, você não vai ter privilégios aqui não, querido. Você é igual a todo mundo. Nós somos iguais perante o Senhor. E o Senhor, Ele levanta aqui quem Ele quer. Quem tem um coração realmente quebrantado. Quem tem um coração realmente que renuncia a sua vida pelo amor ao Evangelho, querido. É esse que o Senhor levanta. Não é quem tem dinheiro. Não é quem tem um carrão, uma casa. Querido, não é isso. Porque, querido, nós temos buscado agradar ao Senhor em todas as coisas. Nós somos falhos, nós somos humanos, falhos. Não tem nenhuma glória em nós, nada em nós. Tudo é para Ele. Mas nós temos que transformar nossa vida nele. Nós temos que nos voltar para Ele. Querido, às vezes você tem perdido o sono por preocupações inúteis. E você não perde o sono em buscar a Deus. Você não perde o sono em ter uma vida que agrade a Deus. Você não perde o sono, você não sofre por aquilo que Jesus sofreu por nós. Isaías 53 mostra, querido, a obra da cruz. Deus moeu, Jesus agradou morrê-lo, para que Ele pudesse oferecer a Deus muitos filhos, remidos, justificados. E a gente não sofre por isso, a gente dá aleluia, glória a Deus, que bênção, vou para o céu. Você precisa compreender Isaías 53, você precisa chorar por isso, pelos seus pecados. Porque você não tem tido transformação na sua vida, querido. Você não tem recebido o Espírito Santo. E só vai subir quem tiver o Espírito Santo. Talvez você se comove num culto como esse, você chora, né? Maravilhoso. Mas cadê a transformação do teu coração? Onde está o teu coração? Aí estará o teu tesouro. O que tem sido tesouro para você? O que você tem se importado mais? Não é Cristo? Querido, você está errado. Você está indo num caminho, contrário do caminho do céu. O caminho do céu é estreito, a porta do céu é estreita. Você vai ter que, querido, você vai ter que buscar na palavra. Você vai ter que, no seu quarto, orar, clamar, para que Deus venha, para que Deus te transforme. Você vai ter que chorar pelos seus pecados, para que Deus faça uma obra na tua vida de transformação. Porque não adianta só vir no culto não, querido. Você vai ter que resplandecer a glória de Deus.
Eu queria nessa noite falar de Paulo, né, um apóstolo que foi para mim o melhor apóstolo, maior, porque ele se tornou menor. Ele fez grandes coisas, levou a palavra de Deus a tantos lugares, passou tantas coisas, tantas afrontas, tanta luta, querido, e ele cumpriu a carreira dele. E ele nos mostra, querido, uma vida que agrada a Deus. Eu queria ler com vocês Atos 9. Abra a sua Bíblia em Atos 9. Aleluias. Glórias a Deus. O Senhor é bom. O Espírito Santo está movendo aqui, que Ele está gerando em você um coração novo. Coração novo que agrade ao Senhor. Aleluias. Eu creio. O Senhor tem falado tantas coisas. Querido, deixa Deus transformar o teu coração. Tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração que ouça Ele. Ouça a voz dEle. Em nome de Jesus. Todos acharam? Atos 9 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome? Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Amém, queridos? Estão acordados? Deus quer fazer na sua vida hoje. Talvez hoje é o dia que você tanto esperava. E é hoje que o Senhor vai fazer. Eu sinto de Deus, querido, que Ele vai derramar o Espírito dEle na sua vida de uma tal forma, querido, que você ainda não recebeu, que você ainda não provou dEle. E o Senhor quer derramar hoje na tua vida. Você quer receber do Espírito Santo, amém? Aleluia! Glória a Deus. Querido, Paulo, né, que era Saulo e se tornou Paulo, Deus, Ele fez uma obra tremenda na vida dele. Paulo, ele era um homem da linhagem de Israel. Paulo tinha um berço religioso, né, de gloriosa e exaltada tradição. Nasceu em Tarso, capital da Cilícia, e importante centro cultural do Império. Uma pequena Atenas para aprendizagem. Lá, Paulo se familiarizou com a filosofia e a poesia dos gregos. Por direito de nascimento, né, Paulo era cidadão romano. Ele foi colocado aos pés do mestre Gamaliel em Jerusalém, onde recebeu a mais
refinada educação cultural e religiosa. Era adepto da ala mais radical do judaísmo, a seita dos fariseus. A palavra em Atos mostra isso, né? Vai falando da vida de Paulo, quando ele começa a trazer o seu sermão, né, diante das autoridades, ele vai contando da história dele. Então Paulo, ele vem dessa linhagem refinada, era um homem, né, com uma cultura refinada, religiosa, né, muito gloriosa que ele tinha, essa tradição que ele tinha, né, era um homem que se assegurava nisso. Ele se justificava nisso, naquilo que ele recebeu, naquilo que ele aprendeu, né? Então ele se justificava, ele se assegurava nisso, né? Ele não se justificava em Deus. Deus não era a justiça dele, né? Paulo, ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele conhecia toda a lei, ele conhecia toda a vontade de Deus, toda a palavra de Deus, né? Mas ele era um homem cego espiritualmente. Ele era um homem cheio de tantas qualidades, né? Tanta coisa ele tinha, mas espiritualmente aquele homem era cego. Ele não conseguia enxergar que Jesus era o Messias, né? Pela palavra no Antigo Testamento, quando falava do Messias, ele não conseguiu ver que o Messias era o Jesus, porque ele não acreditava que um homem que foi colocado no madeiro, morreu no madeiro, crucificado, poderia ser o Salvador, querido. Ele não conseguiu enxergar isso. Ele não poderia acreditar nisso, como um homem que foi colocado no madeiro, colocado como um malfeitor, né? um maldito, porque a palavra fala que todo que fosse colocado no madeiro era maldito, era considerado maldito, querido. Mas ele não entendeu que para Jesus ele tinha que se tornar maldito para que nós fôssemos, queridos, justificados por Deus, para que nós fôssemos restaurados por Deus, reconciliados com Deus. E Paulo não entendia isso, querido. E Paulo, ele perseguia a igreja de Cristo, né? Saulo perseguia. Ele era um homem que fazia de tudo para acabar com o cristianismo. Damasco era uma cidade onde tinha muitos cristãos ali, né? Quando a igreja começou a ser perseguida, no capítulo 8 aqui, né, que fala, no capítulo 8, no versículo 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Querido, essa palavra que assolava a igreja significa destruição. Ele destruía a igreja. E essa palavra só é no original. Essa palavra no original, no grego, ela é imainomai, que significa destruição. E essa palavra no Novo Testamento, ela só é falada uma vez, que é nesse versículo 8, no capítulo 8, no versículo 3. Só uma vez ela é falada no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ela é falada lá em Salmo, no Salmo 80, versículo 13. E ela é falada quando animais selvagens iam destruir as vinhas. Então olha só essa palavra, olha o que Paulo, ele fazia com a igreja de Cristo. Ele destruía a igreja de Cristo como um animal selvagem. Ele torturava a igreja porque ele fazia com que os discípulos negassem a Jesus. Ele queria fazer os discípulos negarem a Cristo, blasfemassem contra ele. Então imagina só o que ele fazia com os discípulos para chegar ao ponto de blasfemar contra Cristo. Ele torturava, querido. Paulo, ele era um perseguidor, um destruidor da igreja de Cristo. E aí um belo dia ele indo para Damasco, uma cidade que era uma cidade, um centro cultural, onde muitas caravanas de vários lugares, né, dessas cidades antigas passavam por ali, né? Era uma cidade onde os cristãos da dispersão foram para lá, muitos, porque durante a guerra que teve no ano 66 depois de Cristo contra Roma, mais de 10.000 judeus morreram na guerra. Então era uma cidade que estava florescendo, querido. Porque quando uma semente cai na terra e morre, querido, ela cresce, ela dá quantos frutos, queridos? Muitos frutos. Então era uma terra onde o evangelho estava florescendo, onde o cristianismo estava crescendo. E Paulo sabia disso. O que Paulo queria fazer então? Ir para Damasco e destruir o cristianismo lá. Ele ia arrazoar com todos os cristãos ali. E ele tinha ido ao sumo sacerdote, que era o cabeça do sinédrio, né?
O sumo sacerdote, ele tinha o corpo judiciário, ele possuía jurisdição sobre todos os judeus que residiam ali, né, em Jerusalém, Palestina e na dispersão. E ele podia o quê? Ele podia expedir um mandato para trazer eles de volta, prender e matar eles, né? E aí Paulo conseguiu esse mandato, né? E ele já estava a caminho de Damasco. Só que Jesus, querido, eu vou te falar uma coisa, lá em João, capítulo 15 diz que não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. A palavra fala que Jesus nos escolheu, o Senhor nos escolheu. Amém? Não foi você que decidiu, um belo dia acordou, né? Hoje eu vou converter, hoje eu vou para a igreja, hoje a minha vida a partir de hoje vai mudar, eu vou servir a Deus, eu vou ser um homem de Deus, eu vou pregar a palavra, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou renunciar a minha vida para a glória de Deus. Querido, não foi assim, não é assim, não é dessa forma, porque Deus nos escolheu, e foi assim com Saulo. Jesus o escolheu, Jesus decidiu encontrar ele, e naquele caminho Jesus, né, como uma luz, ele aparece para Paulo. E ali o Senhor começa a fazer uma obra na vida de Paulo, né? Ele fica cego durante 3 dias. Ele fica cego, ele fica sem comer, sem beber. Aquele homem que tinha um controle da sua vida, que tinha uma convicção de tudo aquilo que ele ia fazer. Ele era obstinado, querido. De repente aquele homem se encontra numa situação que ele precisava de alguém para ajudá-lo, para guiá-lo, né? Ele não comia, ele não bebia, ele não enxergava. Olha a situação daquele homem, querido. Damasco ficava mais ou menos 230 quilômetros de Jerusalém. Era uma viagem de mais ou menos uma semana. E ali ele estava obstinado. E bem ali onde ninguém podia ver Saulo, o Senhor se manifesta a ele. E o Senhor fala: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí o Senhor começa essa obra maravilhosa na vida de Paulo. Querido, Paulo era implacável, ele era perseguidor, ele estava determinado a banir da terra o cristianismo. Ele não aceitava que um nazareno crucificado como um criminoso, ele pudesse ser o Messias prometido por Deus. Ele não acreditava em uma pessoa pregada na cruz, considerada maldita, que ele pudesse ser o Salvador. E muitos cristãos, querido, fugiram dele pregando o Evangelho. Em Jerusalém e Damasco, querido, Deus ele fez uma obra maravilhosa na vida de Paulo. E Saulo era o significado do nome Saulo, querido, é grande. E Deus mudou o nome de Paulo. Deus, ele quer mudar o nosso nome. Deus quer nos dar uma identidade espiritual. E você precisa compreender isso. O que é essa identidade espiritual? Como é que é isso? Como é que vai ser isso? Né? Quando Maria foi ali visitada pelo anjo, e o anjo falou, né, que nasceria através dela o Salvador, Jesus. Ela perguntou para o anjo: tudo bem, anjo, mas como vai ser isso? Querido, você precisa perguntar para Deus: Senhor, como vai ser isso? Essa obra que o Senhor vai fazer. Querido, você tem que começar a questionar as coisas. Você tem que começar a pôr a sua cabeça para funcionar, sabe? Em Deus, você perguntar para Deus: Senhor, qual é essa obra? Como que o Senhor quer me usar? Deus, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou tão fraco, eu não sei falar, eu não sei orar. Quando pede para mim orar na igreja, eu não consigo, Senhor. Eu tremo. Sabe, você tem que começar a perguntar para Deus, começar a vir e falar: Deus, eu quero ser, eu quero viver a tua vontade. Querido, eu quero. Você precisa falar para Deus isso, amém? Em nome de Jesus. E assim era, querido. Queria ler com você lá em Atos, capítulo 22, versículo 20. O Senhor está mudando nossos corações esses dias. Aleluias. Não extingue o Espírito, o fogo do Espírito. Às vezes nós extinguimos, às vezes nós fazemos calar o Senhor que está ali, intercedendo por nós, né? Ele está intercedendo, Ele quer derramar águas vivas na sua vida. Aí você simplesmente não acredita, né, que é a voz de Deus. Aí você vai lá e liga a televisão. Aí você quebra o ambiente da glória na sua casa. Você começa a valorizar coisas que são inúteis. E aí o Senhor, você está extinguindo o Espírito Santo. E Deus nessa noite fala para você não extinguir o Espírito Santo. Dê lugar a Ele. Se Ele te chama de madrugada para orar, querido, venha.
Deixa Ele te usar, deixa Ele ter comunhão com você, deixa Ele derramar das águas dEle, da cura. Talvez a cura na tua alma vai vir de madrugada, vai vir numa hora que você menos espera. Querido, sabe por que a gente não deve deixar de vir aos cultos? Porque quanto menos a gente espera, é ali que Deus vai entregar na nossa vida algo que a gente tanto espera. É naquele momento que a gente menos espera, o Senhor vai fazer. Porque a gente menos espera, a gente está confiando, a gente está buscando, obedecendo. Amém? Aleluia. Capítulo 22, verso 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe dos gentios. Querido, Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo. Era um jovem que não tinha medo de pregar o evangelho. Aqueles líderes religiosos que queriam matá-lo, ele não estava nem aí. Ele pregava com ousadia, ele falava da verdade, ele denunciava o pecado. E Saulo estava ali quando Estevão morreu, querido, quando ele foi apedrejado. E antes dele ser apedrejado, ele viu a glória de Deus, olhou para o céu e viu Jesus em pé à direita do Senhor, à direita de Deus. Ele viu a glória de Deus, querido. Jesus estava em pé à direita do Pai, porque Jesus ainda está fazendo a obra. Jesus está aqui intercedendo por nós, Jesus está nos levantando. Então ele está de pé, querido, no trono. Quando Jesus se sentar, querido, é porque ele terminou a obra. E Jesus está de pé ainda, porque Ele está olhando para nós, Ele está intercedendo por nós. Ele está vendo, quem aqui eu vou enviar, quem eu enviarei, quem eu vou, levantar com autoridade nessa terra. Estevão foi um jovem ousado, um jovem cheio do Espírito Santo. E ali Deus estava trabalhando na vida de Saulo. Quando Saulo viu a determinação daquele jovem, a ousadia daquele jovem, Deus já estava trabalhando na vida de Saulo, querido. Aleluias. Lá no capítulo 26, verso 11. Atos 26, 11. Paulo aqui discursa, perante o rei Agripa. Diz assim, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Paulo era esse homem, querido. Ele era esse homem, indigno da glória de Deus, indigno de ser usado como ele foi usado. Ele que perseguiu a igreja de Cristo. De repente ele começa, querido, a fazer a obra de Cristo. Ele reconhece o quanto ele era indigno, querido. Ele reconhece diante de Deus o quanto ele não merecia nada daquilo. E Deus usou ele de uma forma tremenda. Deus usou Paulo de uma forma sobrenatural. E eu creio que Deus, Ele quer fazer isso nesse lugar. Deus quer levantar pessoas aqui, querido, que Ele vai enviar. Ele vai enviar, talvez aqui mesmo para o Brasil, outras cidades. Ele vai enviar para outras nações. Querido, Ele vai te enviar, o Senhor vai te enviar. Mas você tem que começar a crer. Você tem que começar a reconhecer, querido, que Deus, Ele quer te usar. Reconhecer que você não tem feito nada daquilo que Ele já fez por você. Amém? E Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. E 2 Coríntios 5,18, abra lá. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. O ministério da reconciliação, querido. Nós temos esse ministério. Você tem esse ministério. E Deus vai te usar para reconciliar homens com Deus. E 3 coisas que Paulo ele evidenciou depois desse encontro com Jesus. Ele se tornou um homem de oração. Ele se tornou um homem que orava. Quando Ananias chegou lá, Paulo estava orando.
Paulo estava ali em comunhão com Jesus. E depois, mais para frente, querido, você vai ver que Paulo estava pregando já para os discípulos. Ele já estava pregando para os cristãos ali, quando ele estava em Damasco. Pregava com ousadia, cheio do Espírito Santo. Amém? Então Paulo, ele não perdeu tempo, ele entendeu. Deus marcou a vida dele. Não perca mais tempo. Deus fala hoje para você, não perca mais tempo. A segunda evidência, ele recebeu o Espírito Santo. Ananias foi de encontro a ele, para que ele pudesse receber o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, querido, quando alguém ore por nós, uma pessoa cheia do Espírito Santo vem, coloca as mãos sobre nós, e você quer isso, você vem e começa a pedir a Deus, e através dessa pessoa cheia do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo. Amém? Quantos querem nessa noite receber o Espírito Santo? E a terceira coisa que ele evidenciou a transformação na vida dele foi o batismo, né? Nós precisamos, aquele que crê e batizar, for batizado será salvo. Amém? Então essas são as três coisas. E nessa noite eu quero orar com você, porque o Senhor, né, falou que nessa noite Ele vai derramar o Espírito Santo dele nesse lugar. Amém? Ele vai marcar a sua vida. Eu queria que você já fechasse seus olhos e você começasse a pedir a Ele que derramasse do Espírito na tua vida. Talvez você ainda não, querido, não largou, não abandonou o teu pecado, uma vida de pecado. Você ainda peca, você ainda pensa coisas erradas, pecaminosas. Talvez você, querido, você se envergonha disso, e o diabo vive te acusando disso, porque você não consegue transformação. Querido, eu te digo que quem vai te transformar é o Espírito Santo. Ele vai te transformar. Então clame que nessa noite Ele venha. Clame que nessa noite Ele te liberta. Ele te transforma. Que você seja um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, que busque cumprir toda a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, ore, clame ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos toda a liberdade nesse lugar, Senhor. Tua palavra, ela é verdadeira, Pai. A Tua palavra, Senhor Deus, é a vida que nós temos. A verdade que nos liberta é a Tua palavra. Senhor, como o Senhor fez na vida de Paulo, uma obra, Deus, maravilhosa, grandiosa. Deus, não é exclusiva para alguns, mas essa obra são para todos os que creem, todos os que desejam. Todos os que desejam ser transformados, serem tocados, serem cheios do Espírito Santo, ter uma vida de oração. Senhor, esse ministério são para todos. Oh, querido, não pare de orar. Feche os seus olhos e ore. Ore. Talvez você precise disso, querido. Ore, clame. É hoje que o Senhor quer te visitar. É hoje que o Senhor quer te encher. Como encheu Paulo, Ele quer te encher. Como encheu Estevão, que foi um jovem cheio do Espírito Santo, que abria a boca e Deus falava, que abria a boca e Deus tocava, transformava vidas. Hoje o Senhor quer tocar na sua vida. Hoje o Senhor quer te encher. Hoje Ele quer quebrar grilhões, Ele quer quebrar cadeias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Espírito Santo, venha. Venha. Oh, querido, se você precisa, em nome de Jesus, que Deus quebre hoje cadeias na sua vida, você pode chegar aqui à frente. Você pode vir aqui à frente e se ajoelhar perante o Senhor. Que nós vamos impor as mãos sobre a tua vida, querido. Essa vida vazia que você tem vivido, talvez uma vida religiosa, mas uma vida vazia. Querido, Deus quer te libertar. Deus quer fazer tudo novo. Deus quer te mostrar o caminho. Então se renda a Ele nessa noite. Se renda ao Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus, você quer abandonar uma vida de pecado, nós queremos orar por você. Oh, o Senhor está neste lugar. O Senhor está aqui, querido. Com o peso da
tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o seu poder, revela o peso da tua glória. Mais forte. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui. Você que não consegue jejuar e orar, ler a palavra, te convido a vir aqui, querido. O Senhor quer mudar a sua vida espiritual. Ele quer fazer de você um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Que o seu velho homem morra hoje, que a sua velha natureza hoje, querido, fique por terra em nome de Jesus. O Senhor te chama, venha, venha, nós vamos orar. O Senhor vai encher a sua vida em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, Espírito, Espírito. Levante sua voz, igreja. O peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, Espírito. Espírito,